trabalhos. Vamos dar início à sessão do Conselho. Eu declaro aberta a sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública, de número 365. Já faço os informes. Quero noticiar, em primeiro lugar, conselheiros, que a CPI conseguiu resolver aquele problema que nós apontamos na semana passada, não é isso? E hoje estamos começando, de fato, a nossa transmissão. Gostaria de até de saber informações da... Está em teste. Está em teste? Nós trocamos a antena, Tá. fazendo um teste para não ter que tirar o microfone durante a sessão, porque o pessoal está ligado aqui para ver se vai ter alguma influência, para a próxima sessão vai colocar. Bom, então hoje estamos testando o nosso equipamento, que parece que caminhamos para resolver aquele pequeno problema que tínhamos, mas muito em breve então teremos as transmissões da forma como imaginamos, para que tenha uma boa qualidade, enfim, aqui com o equipamento que a Defensoria instalou. Queria exortar aqui os conselheiros e, parafraseando as palavras do ministro Barroso, tentar concitar aqui os conselheiros a fazermos um pacto pela civilidade na sessão do Conselho Superior. E como, à luz do que o nosso ministro ontem falou no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, de fato, conselheiros, num momento bastante difícil para todos nós. É um momento pré-eleitoral para a Defensoria Pública, sempre muito tumultuado esse período. E eu queria, então, exortar a todos nós aqui, conselheiros, que façamos aí um pacto pela tranquilidade dos trabalhos, pela civilidade nas sessões do Conselho, e já aproveito o ensejo também para me desculpar por eventual excesso da minha parte na semana que vem. A gente tem que saber, de fato, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer que o momento é um momento difícil para todos nós, então não tem problema algum, muito pelo contrário, queria aqui pedir a todos que, de minha parte, me desculpassem pelo aquele arrobo da sessão passada, e quero muito que nós consigamos terminar a transição deste Conselho Superior, da Defensoria Geral, com as eleições que seguirão, em período de calmaria e tranquilidade. Nessa linha também eu trago a sugestão, como disse na semana passada, de que talvez seja mais adequado, eu quero apresentar na semana que vem uma proposta ao Conselho de cronograma de trabalho. A gente já tem mais ou menos a ideia da data da posse, eu não posso confirmar ainda com vocês, porque nós dependemos de confirmação de espaço, de um local que não depende só da Defensoria. Lá do São Francisco ficou de nos responder com o Salão Nobre. Então, mas se tudo der certo, pretendemos fazer lá para o dia 6 de maio. Então, a minha ideia é que a gente já apresentasse, fosse apresentando na semana que vem, confirmada a data dos exames, que nós também estamos pendentes, aqui na pendência de receber. Eu queria propor aos conselheiros que nós, a partir da apresentação desse calendário que a administração vai fazer, se possível, os conselheiros concordem em deixar para discutirmos a proposta que a administração vai fazer sobre os cargos após as eleições e entre as eleições e a posse dos defensores. Acho que é uma medida que é salutar para a Defensoria. Não deixaremos que o processo eleitoral interfira num tema que é fundamental, que é a proposta de distribuições de cargos, de distribuição dos cargos. A Defensoria Geral tem que apresentar o padrão de lotação. Isso também vai se dar a partir de um estudo minucioso que nós estamos fazendo. O Conselho já acenou na distribuição passada o que nós ampliaríamos a partir daquela primeira ampliação que fizemos, então não temos aí tanta flexibilidade com os demais cargos, mas nós gostaríamos de apresentar um trabalho realmente que se baseasse num estudo um pouco mais detalhado. E acho que seria, e aí poderíamos, nesse um mês que tem entre a data da eleição e a posse dos novos, e mais uns 15 dias que teremos com o curso dos novos, aproveitar para fazer essa discussão. Então eu trago essa reflexão, é uma ideia que me ocorreu já na semana passada, até a partir da fala do conselheiro que está chegando agora, Bruno Miragai, que fez essa observação, e com ela nós aqui concordamos, achamos que poderia ser uma boa ideia. Nós podemos, inclusive, apresentar aos conselheiros as nossas ideias preliminares para irmos
debatendo, mas que aqui as discussões no Conselho passem a ser travadas a partir fim desse período eleitoral, para não deixar haver nenhuma contaminação. Se concordarem com isso, eu acho que pode ser uma boa ideia para todos nós, e se for necessário que façamos sessões extraordinárias nesse período, nós faremos, para que a gente possa discutir exaustivamente e que todos possam participar da discussão. Então fica aqui essa ideia e eu me comprometo na semana que vem, então, a apresentar essa proposta formalmente, com as datas, já tendo aí a certeza de qual será, eu espero, na semana que vem, a data da posse e as outras, né, o fim do concurso, que a gente então possa apresentar aos conselheiros essa proposta. Em relação ao pedido que fizeram na última sessão, para que façamos antes da grande remoção, uma remoção menor para esses 2 cargos, nós pensamos aqui numa data, que é o dia 21, mas eu queria depois consultar o Conselho, que para fazer nessa data nós não teremos tempo, porque, como disse, o ato de remoção é um ato que nos dá trabalho e precisa uma série de medidas para realizá-lo. Então, primeiro nós temos que abrir prazo para os defensores apresentarem documentos para a lista de antiguidade. Depois nós precisamos homologar a lista de antiguidade, aí tem recurso da lista de antiguidade, então uma série de atos preliminares a isso. Nós pensamos aí no dia 21 de março, mas com isso nós teríamos que abrir mãos apenas da parte que diz respeito à complementação da lista, não dá tempo para fazer. Se os conselheiros concordarem em fazer o concurso de remoção, esse pequeno dessas 2 vagas, com os documentos que os defensores já apresentaram, é possível fazer no dia 21. Se não, pelos cálculos do prazo que nós temos, não seria possível. Então, eu ponho aí essa questão à reflexão. Não há problema algum do ponto de vista legal, porque os documentos as pessoas já entregaram, enfim, são 2 vagas apenas, e aí depois ganharíamos tempo e faríamos a grande remoção, que também vamos apresentar a data aqui para o Conselho. Mas como eu vi que havia, por parte do Conselho, interesse em fazer de imediato essa pequena remoção para esses 2 cargos, nós até acreditávamos que não era a melhor medida, mas o Conselho na semana passada se colocou nesse sentido. Então só queria dizer que para conseguirmos cumprir esse calendário, junto com outras coisas que já temos aqui, a única coisa que não daria para fazer é a atualização dos documentos. Então, se o Conselho concordar, a gente dá o start, senão isso vai ter que, acho que, ser jogado um pouco para frente aí. 21 é a efetiva remoção, já contando com o edital, recurso, Ela vai fazer o voto nesse sentido, se você quiser falar. Esse prazo que a Daniela, essa fase que a Daniela disse que teria que ser excluída desse processo é o prazo de averbação de termos. Antes da publicação de toda a lista de antiguidade, para fins de remoção ou de promoção, a gente publica o prazo para averbação de tempo. Isso teria que ser excluído para que a gente conseguisse cumprir o calendário da remoção até dia 21. Sabe desse prazo? Que averbação? Ela pode ser feita Ela é constante. e ela pode ser feita a qualquer momento. A gente sempre abre essa possibilidade antes dos concursos para que o defensor possa efetivamente fazer a averbação de tempo. Prejuízo legal não há, porque ele poderia ter feito aquilo em qualquer momento do seu exercício. Então, na semana que vem, se hoje dá tempo, nós podemos apresentar o voto, mas se não, na semana que vem a Juliana pode ler o voto já com as datas, para que vocês entendam por que estamos aí tremidos pelo calendário. Insisto que a Defensoria Geral havia pensado de fato em fazer uma única remoção, que seria mais prático. Mas se há alguma dificuldade por parte do Conselho, a Juliana pode trazer na semana que vem essa proposta. Se quiser, se tivermos tempo, podemos inserir o processo e discutir ainda hoje, ou enfim, fica a critério dos conselheiros, ok? Na semana passada também nos foi pedido o quadro dos oficiais e agentes, para onde estão indo, como estão tomando posse, quando será o curso. Isso é um quadro extenso, nós trouxemos aqui. Eu pedi então a Juliana que passe depois por e-mail para os conselheiros, para que conheçam, enfim. Nós temos chamado aos poucos as pessoas, tinha gente antiga lista que acabou não comparecendo, aí nós vamos chamando os novos.
e pretendemos fazer aí também um curso, mas já há inúmeras nomeações, eu tenho feito, vocês devem estar acompanhando pelo diário, e todas as unidades já foram consultadas. Há algumas que nem querem receber agora porque estão mudando de sede, então nos pediram para aguardar, e as outras estão contactando em contato o tempo inteiro com a administração, com as subs, para que na sequência da chegada dos oficiais eles já vão sendo distribuídos como o calendário aqui que a gente tem, a gente pode apresentar. Em relação ao quadro de itinerantes também, a Denise vai falar aqui, a gente trouxe, tem uma situação de 3 itinerantes que os colegas aqui pediram para apresentar, ela também vai falar, que são itinerantes da SUB, da segunda SUB. E queria também noticiar que hoje, conselheiros, foi publicado no Diário Oficial, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, o ato que regulamenta, tal como esse conselho deliberou, os pedidos de gozo de licença-prêmio e as suas possibilidades de indeferimento. Então, estamos aqui cumprindo a determinação do conselho e regulamentando a fruição, o gozo da licença-prêmio prevista na nossa lei orgânica. Também tenho já a decisão da assessoria jurídica, na verdade não é uma decisão, a decisão é DPG, mas a parecer da assessoria jurídica com relação à deliberação desse conselho que toca a questão dos plantões. Já anuncio que a assessoria jurídica se manifesta contrariamente por uma questão preliminar, fundamentalmente, que é a da reserva legal. E no processo, então, aqui neste conselho, eu já fiz uma manifestação acolhendo o parecer da assessoria jurídica, essa vai ser a decisão do IPG, eu estou encaminhando para o RH. Eu quero com muita tranquilidade dizer que acho importante que aqueles, digo isso até dirigido à associação, que entrem com medida judicial se entender que há de fato prejuízo, porque, do meu ponto de vista, a questão sendo realmente afeta a reserva legal, enquanto ordenadora de despesa, eu me sinto, de fato, impedida de cumprir a deliberação. Mas, com muita tranquilidade, receberei uma decisão judicial, se for nesse sentido, e isso, de uma certa forma, me deixa mais tranquila e desonera o gestor, uma vez que há um parecer jurídico em sentido contrário, entendendo que não cabe ao conselho fazer. Então, essa é a posição, eu trago aqui para conhecimento. Aqueles que quiserem ter acesso, eu já pedi para que o processo retornasse após a minha manifestação ontem e está à disposição dos conselheiros também. Okay? Bom, por hora é isso. Eu também quero noticiar que essa semana eu estive num ato no Tribunal de Justiça, que eu, Juliana e Fabiana estivemos juntas nesse ato do Tribunal de Justiça, uma solenidade que é para tratar da continuação ou da segunda fase do programa que o governo vem desenvolvendo em relação ao combate ao uso de drogas, a dependência química, que é aqui chamado de CRATOD, começo, enfim. Há uma perspectiva de melhora sensível dos trabalhos, nós estamos acompanhando com muita atenção, muita coisa mudou nesse programa que começou com um viés muito ruim, todos nós conhecemos, aquele viés punitivo, de repressão, e hoje já passa por um viés de saúde, fundamentalmente. Nós estamos ficando mais tranquilos, e quero dizer que devemos isso à participação muito, em boa parte, da Defensoria. Quero agradecer a todos os colegas, agradecer a Fabiana, eu tive a oportunidade de fazê-lo, que nesses últimos meses se dedicou e deu o tom que era necessário dar para contribuição com esse programa. Então, obrigada, Fabiana. A Fabiana já reassumiu as suas funções na infância, mas tem nos ajudado, tem feito colocações importantíssimas nas reuniões.
A Defensoria pretende continuar, mas sempre com um viés de fortalecimento de rede, de programa de saúde, e assim, acho que a importância da nossa participação realmente é de se registrar. Ela fez diferença, porque foi a partir dessa participação, junto com o Ministério Público, conseguimos desenhar um fluxo de trabalho, conseguimos fortalecer a rede muito, desjudicializar. Nós não tivemos necessidade de judicialização. No mês de janeiro foram 121 atendimentos, nós tivemos uma ação. Quer dizer, o que mostra que o trabalho da Defensoria Livre teve um sentido de fortalecer a rede, isso é muito bom. Então eu queria aqui já, agradecendo a participação da Fabiana, a Juliana também que cuidou, junto com a Assessoria Civil, dizer que vejo com muitos bons olhos a nova fase do programa que virá pela frente, e me parece que é totalmente desvinculada, distanciada daquele viés de repressão que havia no início. Então, parabéns a todos que conseguiram contribuir para a melhoria desse programa. Então, o que me lembro agora é isso. Quero perguntar se tem alguma comunicação a fazer, tá? Eu vou depois, então, você quer complementar agora, Denise, sobre os cargos? Queria só esperando o meu computador, porque eu queria até passar o quadro. É isso? Tá bom, é o quadro. Podia aguardar um pouquinho, porque está atualizando e não precisa. Tá bom, então, depois na fala dos conselheiros, você se inscreve e faz essa apresentação. Pode ser? Pode ser. Tem aqui, conselheiros, a assinatura. É isso, né? Da semana passada. E documento aberto. Nós temos apenas um inscrito, que é o Oliver Ked. Eu chamo à frente, está com a palavra. Bom dia, obrigado, Janiela. Bom dia a todos e todas. Eu venho falar como o relator do parecer do Conselho da Ouvidoria, no qual a gente trabalhou no problema da transparência nos processos administrativos das sindicâncias e também nos demais feitos que ocorrem perante a Corregedoria. Eu já falei aqui quando a gente trouxe esse parecer, e creio que estavam todos, mas se não estavam, em linhas gerais, o parecer parte do pressuposto de que a Constituição Federal e a Constituição Estadual impõem como regra a publicidade e como exceção, nas hipóteses ali elencadas, o sigilo dos atos públicos. E, com base nessa premissa, o meu parecer chega à conclusão de que a lei estadual, a 988, a lei complementar 988, que instituiu a Defensoria Pública, ao dizer que os processos de sindicância serão sigilosos, ela é claramente inconstitucional. Ela impõe uma regra que é diametralmente oposta àquela imposta pelas constituições. E, ao mesmo tempo, ela não prevê nem exceção para a publicidade, o que seria a coisa exatamente oposta à Constituição. Ela é pior do que o oposto à Constituição, porque ela é mais restritiva do que o oposto. O oposto seria: os processos serão sigilosos, salvo nesses casos. E nem isso a lei estadual diz. Então, o que eu já falei aquela vez, o que está no parecer, é que a lei estadual ela foi muito infeliz nesse aspecto. Ela tratou disso de forma evidentemente contrária ao que está na Constituição Federal e ao que está na Constituição Estadual. E a gente propôs uma solução para isso. Foi proposta uma analogia com uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que ratificou uma medida cautelar deferida pelo ministro Marco Aurélio, para dizer que o artigo 20 da resolução número 135 do CNJ, que disciplina e determina que os julgamentos serão públicos, os julgamentos dos processos administrativos perante o judiciário serão públicos, é constitucional. Isso foi questionado pela AMB, né? E o Supremo disse que isso é constitucional e que, a despeito das normas da LOMAN, que impõe o sigilo dos processos administrativos, essa resolução do CNJ deveria ser respeitada. Não ignoramos a celeuma a respeito de o chefe do Poder Executivo poder ignorar a lei que ele considera inconstitucional. Também não ignoramos que isso se torna um pouco mais complicado no âmbito da Defensoria Pública, já que a Defensora Pública Geral e o Conselho não são chefe do Poder Executivo, mas acreditamos que essa seria uma solução, na medida em que
acredito que todos os conselheiros aqui, exceto a corregedora, que já deu o parecer dela de forma contrária ao meu posicionamento, vão poder acolher a opinião de que realmente uma lei tal como posta, a lei complementar estadual, ela não pode subsistir, ela é inconstitucional, isso é inquestionável. Então a proposta seria que o Conselho elaborasse uma deliberação, alterando duas deliberações já existentes aqui, que dizem respeito ao processo, ao regimento interno do Conselho mesmo, que é a deliberação número 1, e também ao processo de julgamento dos servidores. Então são a deliberação número 1 e a deliberação número 111 desse Conselho. E a proposta é clara. A proposta diz que os processos, sindicâncias e demais procedimentos administrativos que correm perante a Corregedoria serão públicos e, por ato fundamentado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal, poderão ser restritos. No caso de qualquer dos envolvidos, leia-se, né? Imputado, pessoa que teve o seu direito violado por uma suposta infração administrativa, ou alguma testemunha mesmo que tenha a sua intimidade revelada ali, ou uma criança envolvida e tudo mais. Isso está na nossa proposta de deliberação, vocês já tiveram acesso a ela. Então, o termo usado é os envolvidos, desenvolvidos nos fatos apurados e exigidos. Então, a proposta singela, ela segue o que já fazem o CPP, a CLT, o Código de Processo Penal, que basicamente dizer que a publicidade é regra e que o sigilo é exceção e deve ser imposto de forma fundamentada, excepcionalmente, né? Então, o que o Conselho da Ouvidoria pediu foi isso. Poderia fazer diversas considerações sobre o parecer da Corregedoria. Não acho que seja necessário. Acho que primeiro precisamos fixar a premissa de que se é constitucional ou não. Depois precisamos ver se por deliberação isso pode ser resolvido. E depois vamos apreciar o texto da deliberação para votar. Como eu disse da primeira vez que eu vim aqui, isso é uma opção política. É uma opção política. Essa questão será judicializada na hipótese do sigilo continuar vigendo aqui. Isso realmente tem que dizer que nós estamos em 2013, 2014, desde 88 isso deveria ser regra, não é, infelizmente. Em 2006 a lei foi infeliz e a questão foi posta aqui por um dever de lealdade, por nós crermos que hoje a instituição possa evoluir. Se a instituição, na nossa opinião, não evoluir nesse sentido, para primar pela transparência, né, a questão será judicializada. Então, o debate aqui é um debate político. Nós podemos resolver isso aqui, vamos tentar resolver. E mais, se resolvemos isso aqui hoje, será que isso não será judicializado, né, e algum processo administrativo será invalidado? Acredito que não. Agora, isso, todos nós somos operadores do direito, sabemos muito bem como as normas elas são usadas para o bem e para o mal, e sabemos também que as questões podem ser judicializadas, e o último a dizer é o Supremo Tribunal Federal. Então, o pedido, eu vim falar em nome do Conselho, tem vários conselheiros aqui hoje. Nós viemos porque nós estamos atentos à importância da transparência como um fator de evolução mesmo da Defensoria Pública. No meu parecer, eu disse, por mais de um motivo, porque isso seria benéfico para a Defensoria Pública, seria benéfico inclusive para a Corregedoria, e isso legitimaria a atuação da Defensoria Pública ainda mais perante a sociedade civil. Acredito que a transparência, ela permite que o controle dos atos públicos, ele se dê tanto para que o administrador se sinta confortável por saber que o trabalho dele está sendo olhado e criticado ou elogiado, né? Como também para a sociedade civil poder saber como que os servidores dela estão atuando e estão sendo eventualmente responsabilizados ou injustamente responsabilizados pelos atos cometidos no âmbito da Defensoria Pública. Então, como eu disse da primeira vez, a publicidade não é uma questão de opção, né? E se o legislador complementar estadual assim optou, ele o fez errado, de forma claramente inconstitucional. Então, o que nós temos que tomar aqui hoje não é nem tanto uma decisão jurídica, mas sim uma decisão política. É saber se a Defensoria Pública quer que a publicidade
tenha plena vigência nesse âmbito de discussão que foi proposto pelo nosso parecer. Eu acordei hoje, li o parecer da corregedora várias vezes, confesso que ontem eu dormi um pouco de mau humor, porque o clima ficou tenso, né? Mas eu acordei feliz, né? E feliz mesmo, reli, fiz alguns apontamentos e decidi que acho que o debate de um parecer ou de outro não tem nada a ver. O que importa é a nossa proposta, é a decisão política de respeitar a publicidade e seguir em frente para resolver o problema. Então, a gente veio hoje, na verdade, para pedir que isso seja votado hoje, que isso seja decidido hoje, para a gente saber que caminho tomar e para a gente saber se hoje vai ser um dia da gente comemorar a evolução da defensoria ou se vai ser um dia da gente lamentar que, infelizmente, o status quo permanece também aqui. Tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção e desejar uma boa votação a todos. Bom, não havendo mais inscritos, eu passo já a manifestação dos conselheiros, para depois entrarmos no... Alguém quer falar? A associação sempre, né? Rafael, com a palavra. Rafael Português, com a palavra. Acabando de ouvir o comentário do seu corregedor. Bom dia a todos, todos os ouvintes. Saudar aqui a participação da sociedade civil, em nome do Luiz Corrara, quem eu agradeço a oportunidade e a abertura da instituição para a construção em conjunto do curso popular. Nós já estamos indo para a nossa terceira aula, foi 6 meses de planejamento e tem sido gratificante até o momento a construção desse projeto, né, de podermos propiciar, que eles não têm condições, o ensino de qualidade, né, e a participação e a formação, e quem sabe no 7º concurso temos aí aprovado o uso desse curso popular da PADEP do Gaspar Garcia. Informar que essa semana, na comissão especial da Câmara dos Deputados, foi aprovado o relatório da PEC 247, então ele segue agora para segundo turno, e por hora continua confirmada a data de votação para o dia 12 de março. Novamente, peço a sanção de todos e mobilização para aprovarmos em segundo turno e assim já irmos para o Senado. Também gostaria aí de... Sei que a Denise vai apresentar, né, mas estamos ansiosos com a disponibilização da tabela dos itinerantes para podermos por termos também esse controle público sobre as indicações, quais são os espelhos e como que cada defensor é substituído. Pessoal. Temos só mais um questão de falar, porque ano passado a gente votou aqui a apresentação do plano de servidores, em especial do Conselho. E esse meu cronograma, como se... A gente está apresentando, eu acho que a gente já chegado, vamos mandar por e-mail, porque é muito extenso, para onde vão cada um dos servidores, e como eu disse aqui, há unidades que pediram para esperar, outras que estão já recebendo, então a gente, como é muito extenso, não vai falar, não passar por e-mail. Tá bom. Obrigado. Juliana, você quer fazer o apontamento? Porque a Denise não está conseguindo. Eu tenho um ingresso, mas só para passar por ele aqui. O caminho, se você quiser usar a área, é importante. Juliana, pode passar aí. Deixa eu só ver. Mas alguém quer se inscrever enquanto isso, conselheiros? Não? Paciência que a gente não está conseguindo assim. Na verdade,
vocês também estão com dificuldade na internet, porque a gente tem a impressão em A gente pode mandar depois. esse daí aqui, não, é tá falando dos itinerantes, né? Das defensores da marca região. Os servidores, de fato, é muito extenso. Eu acho que é melhor a gente caminhar depois. Vocês querem? Quando dá Vocês mais? querem? Porque às vezes visualizando. Aqui de paciência. Você quer falar já ou não? É. Sim, Estamos todos inspirados pelo ministro Barroso, então. Somos só um. Eu também. Vocês querem que eu só mais ou menos responda? Explica então, Denise. Então, conselheiros, peço desculpas porque deu um problema no meu computador, mas o Juliano está enviando a tabela para os senhores. E vocês, eu acho que a questão trazida pelo Rafael era um conhecimento, se realmente está acompanhando dentro daquela ideia da pessoa substituir os afastamentos, preferencialmente os perenes, e a situação específica, acho que a gente pode aqui até discutir. Depois vocês podem conferir um por um, e de fato nós temos hoje 42 na Macro 1, que é na capital, na região de Guarulhos e Mogi, 2 defensores, na Macro 3, que é Osasco ABCD, 5 defensores, na Macro 6, 1, que é Campinas, Jundiaí e Sorocaba, na Macro 7, que é Bauru, Ribeirão Preto e São Carlos, temos 3 cargos e temos hoje 2 itinerantes regionais, que ainda existem aquelas figuras da primeira vez que a gente fez a distribuição de itinerantes. Todo o quadro de itinerantes foi coberto exatamente como foi combinado nesse conselho, com algumas situações que mudaram por retorno dos seus titulares. Então, acho que a gente pode começar até falando do Davi, porque nós conversamos isso um pouquinho. O Davi tinha como espelho um defensor, um desses que era itinerante regional. Com o retorno do Davi, verifiquei de fato, fui olhar quem era o defensor, é o Lúcio Mota, que nesse momento está de férias, só me engano, acho que retorna semana que vem. Então o Davi retornou, o espelho dele não estava na unidade. E o Lúcio, ele é itinerante, lembrando isso, da regional, ele só pode ser designado ali dentro da regional criminal. E ele iria então para o JVD. Por um período, conversei com as coordenações tanto da regional quanto da unidade, e aí ele fez um pedido que eu não vi problema também. Eles falaram, olha, nós fizemos um acordo aqui, e o Bedoni, que também é defensor do júri, se propõe aí no lugar do Lúcio nesse período. Não vi problema, mas enfim, o júri não está com um defensor a mais com o retorno do Davi. Porque o espelho, que seria o Lúcio, iria para o JVD, mas por um acordo interno da Bedoni. Essa é a situação do júri. E aí nós temos 2 colegas, um é o Felipe Balduino, porque ele era o itinerante da Gislane, que retornou para Santana. Com o retorno da Gislane, o que aconteceu? O colega, ele cobriu umas férias, até a gente conseguir verificar direitinho onde ele iria. A partir da semana que vem, a gente tem uma unidade que é muito pequena, então a unidade de Pinheiros, todo mundo conhece a realidade, só tem 2 defensoras em Pinheiros.
E toda vez que a gente tem que dizer, é muito ruim uma unidade de fato ficar, né? A gente sabe dessa dificuldade de substituir uma única pessoa. Então, o que eu combinei? Que ele vai cobrir as férias de uma colega em Pinheiros e depois ele começa a cobrir uma licença maternidade. Que é da Débora de Vito, que é uma colega de Santana. Acho que os senhores receberam um e-mail de uma colega, da colega Bruna, da Nossa Senhora do Ó, dizendo que um desses itinerantes de marco também estaria ali na Nossa Senhora do Ó. De fato, ali eu verifiquei uma situação que ela estava sobrando, acho que não é a intenção desse conselho de fato, ele tem que cobrir um afastamento. Não temos um afastamento perene nos moldes estabelecidos por esse conselho. Conversei agora com o Rafael Bernaschi, né, Rafa, em relação à substituição, até assinar que a gente não temos afastamentos perenes, temos afastamentos de licença maternidade. E verifiquei essa situação tanto na regional criminal quanto no civil central. O Rafael, essa semana, protocolou um pedido de licença-prêmio e disse que quem iria auxiliar na fazenda era um colega do civil central. Então, acabei de conversar com ele para ver se seria necessário, então, que essa colega pudesse... Ela sai de férias agora, semana que vem, essa itinerante. Volta no dia 20 de março. A partir de abril, também ela já está comprometida com o Tatuapé, que é uma colega que sai em licença maternidade, a Aline. Então, também. Mas tem alguns dias que é justamente o período da licença do Rafael, que ainda vê se seria importante ou não um auxílio ali em razão de uma licença maternidade no civil central. O Rafael falou que a princípio parece que não, mas é uma situação que a gente pode analisar com mais calma. Acho que são, assim, os 3 colegas que a gente poderia dizer que realmente não tem um espelho nos moldes que a gente colocou de um afastamento perene. Tá? A tabela, não sei se chegou... A Sara está imprimindo para quem está sem. Então é isso. É a difícil arte da SUB administrar o problema dos buracos, a itinerância, e de fato é assim que acontece. E eu queria, assim, só fazer uma observação, de fato, a gente discute sempre essa questão dos espelhos, a questão da inamovibilidade, da importância de dar alguma segurança aos colegas. E realmente a gente já buscou, a gente já teve itinerante de defensora geral, de sub, regional, agora de macro. Exatamente, e é muito difícil de fato, porque principalmente na macro 1, então, como hoje, que é São Paulo, e vocês vão ver que nas outras macros vai estar tudo certinho, é só na macro 1 que a gente encontra de fato essas situações. E às vezes esse engessamento, acho que é uma reflexão que eu faço também, que eu acho sim importante, a gente tem que de fato garantir alguma segurança aí no âmbito territorial do colega, mas eu fico pensando o seguinte, de fato, se a gente chegar à conclusão, não sei se vai ser essa conclusão, olha, eu tenho um colega que durante 15 dias em março, eu não tenho uma licença maternidade, ou até tenho uma licença, não tenho um afastamento perene, e tenho uma licença maternidade, mas de uma determinada unidade, que chega e fala para mim, aqui a gente está conseguindo substituir, a princípio não seria importante. Tal. Então, às vezes esse escalonamento, a primeira licença maternidade, depois as férias, eu acho que a gente tem que refletir se esse é o melhor modelo de fato. E às vezes a gente tem algum problema, principalmente, falo de novo, no âmbito da segunda sub. Nós falávamos, por exemplo, de Carapicuíba, que é aquilo que eu falo, eu não posso pegar essa colega e colocar em Carapicuíba porque é de uma máquina diferente. É só para reflexão assim, do conselho, que realmente às vezes a gente fica numa situação que a gente não consegue resolver problemas em razão da forma como a gente colocou a Juliana. Eu quero bom dia a todos e todas. Eu vou só complementar a fala da Denise. De fato, não sei se todos se lembram, o ato que regulamenta a designação dos itinerantes, dos professores da macro-região, foi aprovado por este Conselho junto com o processo de expansão. Todas as regras fixadas para a designação desses itinerantes foram discutidas aqui. Me lembro que essa reflexão que a Denise traz, nós fizemos aqui. Se isso não engessaria demais a possibilidade da SUB designar conforme a necessidade do caso concreto. Optamos por outro caminho. Optamos por garantir uma maior segurança aos defensores classificados em macro. Acho que agora é o momento de refletirmos, depois de um ano, se isso funcionou ou se isso mais trouxe dificuldades. As regras são muito claras. Além do limite territorial pela macro, nós temos que
priorizar a designação para substituição de afastamentos perenes. Não havendo afastamento perene, os afastamentos considerados longos, licença maternidade, eventualmente licença saúde. Não havendo esse, férias. Não havendo férias, outros tipos de afastamento. E é nessa ordem de prioridade que a SUBS vem fazendo, respeitada a divisão territorial das macro-regiões, que também foi definida aqui. Acho que a gente deve, e muito provavelmente isso aconteça no processo de expansão próximo, discutir isso, se isso funcionou ou não funcionou, se cabe uma nova regulamentação. De fato, esse problema acontece na capital, porque é o local onde nós temos um número maior de defensores classificados em macro-região. No interior é muito mais simples, eu respondo claramente, não, porque existe um afastamento perene numa unidade. Não dá para eu trancar e as unidades se autorregulam, se autossustentam por conta disso, pela ausência de defensores de macro-região ali que possam auxiliar nessa substituição. Na capital, como nós temos um número maior, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Eu acho que, de fato, como a Denise colocou, eu acho que é uma constante melhoria, né, nas condições do itinerante. Eu acho que no processo de expansão a gente vai passar por isso. Agora, a grande deficiência é, de fato, a gente não ter ou ter acabado como substituto. Né? Eu acho que isso serve para nós, né, como lição, porque vai ser constante na carreira essa necessidade de a gente ter cargos, né, substituindo. Agora, a única coisa que, e agora você colocando que o conselho deliberou, eu concordo, a gente tem a nossa responsabilidade. Eu acho que a única coisa que eu acredito que tenha sido frágil foi a insegurança de deixarmos em termos muito abstratos como que afastamentos perenes. Né? A gente explicitou, não é? Então, nós explicitamos, mas núcleos, administração, associação e do artigo 150. Então, mas, por exemplo, eu entendo, né, que o afastamento para coordenador regional é muito mais perene do que férias. Mas aí eu vou fazer é muito mais coordenador, perene do que licença maternidade. se você permite, o coordenador, nós discutimos aqui e resolvemos excluir dessa regulamentação naquele momento, porque não tínhamos, não é? Nós não tínhamos a exata, o exato conhecimento de em quais regionais o afastamento seria ou não necessário. Por isso, então, de fato, a discussão do coordenador pode retornar agora, mas naquele momento nós decidimos pela exclusão da regulamentação de substituto do coordenador. E se me permite, de fato, a extinção do cargo de substituto pode gerar essa... Nosso substituto, mesmo quando existia, sempre teve um feixe de atribuição própria. Ele nunca foi o substituto mas seria muito mais fácil de um afastado. Ele nunca foi. Mesmo os nossos defensores substitutos foram cargos sem feixe de atribuição. E dentro desses afastamentos não tão perenes, muita coisa que eu insisto, eu acho que é o seguinte, de fato, acho que vai ter algumas situações que até pelo tamanho, às vezes, da unidade, tem uma licença, não afastando um perene, mas tem uma licença maternidade, os colegas conseguem, de fato, substituir, e a dizer os colegas ali, sem um maior problema. E quando a gente pega uma unidade, de fato, sei lá, com 3, 4 colegas, a dificuldade é muito maior. Então, eu assim, entendo que enquanto gestão, a gente tem que também um pouco falar, não, se os colegas aqui estão me dizendo, que é o que eu conversava com o Rafael agora, que tem uma licença maior, por um período maior, mas a gente está se compondo e não tem um problema, eu acho que ainda que de uma outra unidade, seja por 30 dias, 15 dias, a gente tem que... Aí visando mesmo a eficiência do serviço. Acho que todos compartilham disso, né? Estou só colocando, mas acredito que todos compartilham desse entendimento. Novamente, obrigado pela tabela, obrigado pela vez que ela foi apresentada. A grande questão que temos de debruçar é que não existe legalmente o cargo de itinerante. Né? Não há essa previsão na lei, e essa é uma ficção criada pelo Conselho Superior, e que, por esse motivo, nos criamos inúmeras restrições, né? Criamos um controle e objetividade na estipulação desse cargo de itinerante, por justamente não haver previsão legal. Isso foi, por um lado, é uma necessidade administrativa, por outro lado, é preciso a gente resguardar as prerrogativas do defensor público. Então, não podemos, e foi essa grande
conclusão que chegamos no começo de 2013, criar simplesmente 250 carros itinerantes na carreira. Essa possibilidade, o Conselho pode criar aqui, criar 400 carros itinerantes que podem ser enviados para qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento? Concluímos, não. Não temos o carro de substituto. Tudo bem. E qual foi o caminho do meio que nós encontramos? Regrar e tornar objetivo essa designação com os espelhos. Quais os problemas que nós temos, que eu acho que a gente pode, além dos problemas já levantados pela Denise? Por exemplo, nós temos aqui Júlia Aparecida Romão, que exerce é o espelho da Denise. O seu espelho, Denise. Júlia Aparecida Romão. 23ª. 23ª Defensoria. Ela... Eu sugeri que você falasse pelo número de Não, mas não defensoria. expõe, não é nenhuma crítica aqui. Na verdade, o que acontece? A Defensora Pública Geral, ela é espelho da Assessoria Especial da Administração. Só que a Assessoria Especial da Administração hoje ocupa a segunda subdefensoria. Então, a Defensora é espelho de quem? Hoje nós temos assessoria especial. Se nós não temos assessoria especial, então temos alguém que faz a espelho da segunda sub e alguém da assessoria especial. Por exemplo, nós não criamos o cargo de espelho para a Secretaria de Políticas Antidrogas. Isso ocorreu no meio. Mas o Vitor tinha um espelho, né, no DIPO, e assim que houve o seu afastamento, esse espelho ficou no lugar ficou continuando sendo o espelho do Vitor, sem que nós não alterássemos essas atribuições. Então, de uma maneira por omissão. Na verdade, ele é espelho da defensoria, não da pessoa, não do cargo que o É do cargo, foi assim que foi regrado. Nós regramos que a pessoa seria... de tal defensoria. Não. Nós regramos teria um itinerante da corregedoria, teria um itinerante da PADERA, teria um itinerante do Mas núcleo. isso não é pior, colega? Mas é a regra que está imperando agora. Por isso eu estou falando, nós temos que ter, Eu não claro... participei das discussões, mas de fato, me parece o seguinte, que a gente colocou o seguinte, ele é espelho de tal defensoria Não, pública. em hipótese alguma. Então, por exemplo, você falou da menina que é a Ela menina. não está dizendo da pessoa, do titular da defensoria. Da minha defensoria, eu sou defensoria. titular da 11ª Defensoria Pública das vagas singulares. Não, porque isso levaria a inviabilidade, porque se o corregedor vier de uma outra unidade, nós só temos o itinerante daquele cargo. Não. Mas o que aconteceu com a aplicação das marcas foi Não, nós temos hoje, pelo regulamento, que o itinerante, ele é espelho do cargo de corregedor geral. O itinerante é espelho do cargo do coordenador do núcleo. É isso que está na regra. O itinerante é espelho do presidente da associação. Nós elencamos os afastamentos perenes, decidimos aqui que era um afastamento perene e chegamos à situação. Por que acontece agora? Nós temos dois cargos, que aí eu até perguntaria, que são duas assessorias especiais que tinham dentro da administração, que era uma ocupada pela segunda sub e outra que é ocupada hoje pelo primeiro sub. E eu não sei, acho que se houve indicação para essas assessorias, e no tese nós teríamos dois cargos de assessoria, de espelho de assessoria especial, só que esses cargos de assessoria especial não existem mais. Não é que não existe. Quando a gente pensou numa maior expansão da administração, nós então tivemos a ideia de deixar esses cargos para ir provendo a partir do momento que a gente ia chamando as pessoas. Às vezes há necessidade, às vezes não. Por exemplo, agora, com a saída, o deslocamento do Davi voltou para Barra Funda, a Denise assumiu a subdefensoria, vagou a assessoria especial. Nós estávamos discutindo se valeria a pena, nesse momento, chamar alguém para ocupar a assessoria especial ou não. Então, essa maleabilidade também mínima para a administração, que às vezes precisa a pessoa passar 1, 2 meses. A Fabiana foi ajudar no Cratod. É uma pessoa, né, que não é uma itinerante, mas se dispôs a fazer isso. Às vezes a administração precisa se valer de alguma flexibilidade no provimento dessa vaga, não é nem um cargo, é uma vaga, para poder resolver problemas pontuais. Então, essa decisão, por exemplo, se a gente vai chamar um assessor especial novo, nós não tomamos ainda, porque está dependendo de uma série de fatores, porque a gente não quer desfalcar as unidades. Então, é difícil dizer, olha, não vamos usar, então devolvemos, digamos assim, para outro local. A todo tempo o conselho ia ter que ficar se debruçando sobre isso. E a SUB, ela precisa dessa flexibilidade para lidar com essas mudanças.
Então, o nosso ponto de divergência é justamente sobre essa flexibilidade, porque aquilo que buscamos construir no começo do ano foi de critérios objetivos para essa flexibilidade. Tanto que eu falei, eu concordo que há uma necessidade administrativa. Só que também existe uma regra, existe uma lei, não existe o cargo de itinerante. Por isso nós criamos um meio termo e compactuamos de estabelecermos critérios objetivos, de quando que houvesse a possibilidade de alteração das atribuições, inclusive do itinerante. O itinerante não necessariamente vai ser para sempre o itinerante da corregedoria. Mas o itinerante pode chegar aqui ao conselho, uma proposta da segunda sub, isso está expresso na deliberação que aprovou no começo do ano. A segunda sub pode chegar aqui, ó, a 23ª Defensoria Itinerante vai ter agora tal atribuição, não vai deixar de ser espelho da corregedoria, vai se tornar espelho de tal cargo. Isso pode ocorrer com uma proposta simples, aqui apresentada ao Conselho Superior, alterarmos. Mas eu quero dizer assim, apesar das 3 brechas apresentadas pela Denise, há subjacente a isso algo que ainda não está visível aqui no mapa, que é justamente esses cargos, por exemplo, 2 assessorias especiais, que têm cargo de itinerante, eles continuam ocupando, são espelhos desses cargos de itinerante, só que esses cargos não existem mais. Pode isso ocorrer? Pode ocorrer, mas vamos ter que debater aqui e ver se é realmente isso que nós queremos e é essa destinação que nós queremos dar aos cargos de itinerantes. Por quê? Porque, no final das contas, apesar de, num primeiro momento, parecer uma maior garantia, uma maior segurança para o itinerante, no final, ele está sujeito aos humores da administração. Não quero fazer uma crítica nenhuma para vocês. Eu digo assim, o que nós não queremos deixar é que isso fique longe de um critério objetivo. Nós queremos que, inclusive, isso facilite a vida da administração para tomar sua decisão por meio de critérios objetivos, por mais que, em determinadas situações, seja difícil de acomodar. Nossa regra, inclusive, estipulava que, no caso de haver um itinerante sobrando na capital, em qualquer macro-região, tem critérios para a utilização desse itinerante. Então, nós podemos utilizar esse itinerante mais determinado, utilizando critério. O que não pode ocorrer e que preocupa a associação nós temos um volume grande, nós temos aqui, podemos chegar a quase 10% da carreira que tem um tratamento diferente. Essas pessoas podem ser designadas, eu sei que não é a realidade de hoje, mas pode ser uma realidade de amanhã, podem ser designadas conforme os interesses políticos da carreira ou da instituição. Se isso não ocorre hoje, poderia também não ocorrer há 50 anos atrás na delegacia, na polícia civil. Mas hoje ocorre. O que a gente não quer é que o defensor público possa ser designado livremente e que ele tenha critérios objetivos para a sua lotação e que isso possa ocorrer, certo? Por exemplo, se uma subdefensoria pública abriu isso, também foi pactuado para a gente, a 22ª, tem que ter uma remoção para esse cargo de 22º itinerante, que é espelho de um defensor geral, por exemplo, de um defensor, de um cargo, de um afastamento perene. O cara percebe que a corregedora vai ficar 4 anos afastada, pode ser o interesse dele se remover para aquela vaga, porque sabe que o cargo que ele está de itinerante é de um coordenador do núcleo que vai sair daqui a 2 meses. Mas isso que você está falando só demonstra que os defensores pensam. Porque quando eles vão escolherem conversar, eles pensam justamente assim, deixa eu ver, você é itinerante da fulana. Isso, mas ele é itinerante. Eu acho que ela não volta. Mas ele é itinerante do cargo. Mas as pessoas compreenderam dessa forma. Não, as pessoas entendem, a pessoa tanto fala para mim, não, eu sou itinerante de tal cargo, eu sou itinerante de tal cargo, eu sou itinerante da PADEP, certo? A pessoa, é claro que, a gente aí, sabe, tem olhando lá. Não, o mandato do Rafael está terminando, então provavelmente não sei qual será o próximo presidente da associação e isso pode criar uma certa insegurança. Mas a pessoa, e a regra que nós temos foi, para a pessoa ser itinerante do cargo. Não tem sentido a pessoa ser itinerante ou do Rafael Português, ou ser itinerante da 9ª Defensoria Pública de São Miguel. Posso fazer uma sugestão? Podemos debater isso numa reunião com a SUB, que são assuntos tão pontuais de defensoria, de substituição. Eu entendo sua preocupação. Sim, eu só estou colocando sobre esse ponto. E eu acho que há um debate público sobre isso que deve ser feito, que interessa toda a carreira, sobre esses critérios, e isso tem que ser demonstrado.
certo? Tanto que essa tabela, muita gente pediu, muita gente perguntou, e eu acho que o debate vai correr público. No sentido de trazer ao Conselho essa preocupação, eu digo só os detalhes, quem substitui quem, então que podemos fazer uma reunião administrativa. Eu não quero discutir quem substitui quem, eu quero discutir critérios objetivos. O cerne da questão, que eu acho que é realmente verificar se está tendo essa substituição, definição de